Nós vamos estar meditando hoje em um versículo somente da palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 15, e diz: "E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele." A palavra folgo na Bíblia significa se alegrar. E este versículo Jesus falou depois que ele contou àqueles que estavam com ele que Lázaro tinha morrido. No versículo 14, nós já lemos este versículo, diz: "Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto." E agora ele começa a seguinte sentença, a seguinte frase, dizendo: "E eu me alegro com algo." E isso é que nós vamos estar tomando atenção nessa palavra, neste dia, nessa curta meditação. Porque Jesus, como pode Jesus ter se alegrado com alguma coisa quando a notícia é de que o seu amigo Lázaro agora estava morto? Eu quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus e vamos olhar então para o que o próprio versículo, as próprias palavras de Jesus dizem sobre a sua alegria. E o que é que pode ter dado alegria num momento tão terrível, porque morte é final, irmãos. Morte é algo que entristece a todos. E como nós já meditamos neste texto anterior, nos primeiros versículos do capítulo 11, nós sabemos bem, porque é explícito, que Jesus era amigo da família, era amigo pessoal de Lázaro. Mas Jesus falou com as pessoas que estavam ao seu lado, os seus discípulos, que Lázaro, ele explicou, porque eles até pensavam que Lázaro estava dormindo pela maneira de Jesus falar. Jesus explica para eles: não, Lázaro está morto. E as seguintes palavras que ele fala, primeira coisa que nós vamos tomar atenção, é com estas pessoas. Estas pessoas que estavam longe, eles ainda iam viajar para encontrar-se com Lázaro, mas Jesus fala com estas pessoas: eu me alegro por amor de vós. Agora, esta é a segunda chave, está no próximo neste próprio versículo. O quê? A alegria de Jesus é porque ele ia trazer algo que beneficiava aquelas pessoas. Aí ele diz: eu folgo, ou seja, eu me alegro por amor de vós, de que eu não estivesse lá. Parece que piorou a coisa. Peraí. Todo mundo cria que se Jesus estivesse lá, e a gente vai até escutar a irmã de Lázaro falando estas palavras para Jesus. Quando Jesus chega lá, a gente vai ler isso na próxima leitura, quando Jesus chega lá, ela fala: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Era o que todo mundo esperava. Aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus, seus discípulos, ou quem estivesse ali, sabiam com certeza que o Senhor tinha poder para curar enfermos. E é verdade. Se ele estivesse lá, provavelmente Lázaro não tinha morrido. Mas agora Jesus fala essas palavras que nós estamos querendo decifrar aqui. Que alegria podia Jesus ter numa hora como essa? Mas veja bem, ele diz: eu me alegro por amor de vós, que eu não estivesse lá. O que faz a gente confundir, porque se ele estivesse lá não teria problema, mas a chave está nas próximas palavras aí do versículo 15. Ele diz: para que acrediteis. Eu me alegro por amor de vós, que eu não estivesse lá, para que vocês possam acreditar, mas vamos ter com ele. Ora, a palavra final, vamos ter com ele. Ele já tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte, mas na frente ele vai dizer às irmãs que estavam ali, ele vai ressuscitar, e a palavra agora era positiva. Deus já tinha mostrado, ou seja, Jesus já sabia, já estava falando abertamente que o milagre aconteceria. Mas que milagre agora se ele morreu? Mas o fato que nós queremos aprender neste dia é que havia um propósito, e neste texto está claro, aleluia. E o propósito pelo qual Jesus se alegrou é que as pessoas pudessem acreditar. Ou seja, se Jesus tivesse ido lá para curar a Lázaro, Lázaro seria mais uma cura no seu ministério. Mas como Lázaro tinha morrido e Jesus vai chegar lá
com um tempo de morte tão grande, que as pessoas até disseram, olha, não abre porque ele já vai estar cheirando mal. Foram 4 dias depois. Então Jesus se alegrou porque o caso já era tão sério, a impossibilidade era tão impossível, que somente Deus, aleluia, podia fazer tal milagre. E o milagre da ressurreição de Lázaro estava, ou seja, é algo que não havia poder neste mundo. Não é alguém que caiu ali, será que morreu mesmo e ressuscitou? Mas será que morreu mesmo? Será que, né? Enfim, não. 4 dias depois, já tinham chorado, já tinham enterrado ali, já tinham posto tudo e estava ele já pelo tempo apodrecendo. Mas Jesus diz neste texto, eu me alegro por amor de vós, de que eu não estivesse lá. Ou seja, que eu não pudesse resolver este problema naquela hora. Para quê? Para que vocês acreditassem. Vamos fazer um paralelo para nós? Muitas vezes, algumas vezes, melhor dizendo, pode ser que Deus permita a situação para nós chegar a tal ponto que nós dizemos é irrevogável, não há mais saída. Acabou, chegou ao fim. Como aconteceu num paralelo de uma morte física. Situação que nós já não acreditamos mais, já oramos o suficiente, já pedimos, já clamamos que Jesus estivesse ali, mas Jesus pode haver casos como esse, para que nós acreditemos, para que nós tenhamos a certeza absoluta que não foi o mover do advogado, não foi o mover do amigo, não foi o mover da política, não foi o favor de alguém, não foi a nossa insistência, não foi o nosso conhecimento, não foi nada que humanamente se pudesse fazer, mas para que nós entendêssemos, para que nós acreditássemos. Deus permite muitas vezes que o tempo passe, aleluia, que a situação se complique e ele se alegra em entender. Primeiro, ele se alegra por amor de nós, para que nós possamos acreditar. A nossa fé só cresce, aleluia. Assim, nós precisamos entender que é de Deus a palavra, que o mover é de Deus, aleluia. Ou senão, viveremos uma vida afeta e na dimensão somente deste mundo. Mas que Deus nos guarde, aleluia, a entender o mover de Deus, a respeitar a hora de Deus, para que nós possamos seguir crentes, para que nós possamos seguir acreditando nele, no Deus de milagre. E como aqueles que creram em Deus e falaram, mesmo que o Senhor não obre por nós, seguiremos fiéis a ti. Mas neste dia, o Senhor se alegrou por amor daquelas pessoas, porque ao fazer tal milagre, certamente todos eles evidenciariam e acreditariam, aleluia, de que o milagre está somente na mão de Deus e que ele ainda faz milagres e milagres impossíveis. Que nós possamos crer nesta verdade, que nós possamos crer no impossível, porque se Deus quiser e ele determinar, claro, há coisas que Deus não quer fazer, está até no propósito de Deus que não aconteça, mas o que ele quer e o que ele determinar, nós podemos estar seguros. Nossa fé pode estar ancorada, segurada nele, aleluia, porque ele tem poder e assim fazendo, nós sempre seremos homens e mulheres de fé. Amém.